A Bíblia é um livro de genealogias lineares. É o ciclo implacável da mortalidade humana desde a queda no Éden. Mas no capítulo 5 do Gênesis, a linhagem de Sete apresenta uma ruptura na lógica da vida e da morte. Enoque é o sétimo depois de Adão. Sobre ele, o texto bíblico faz uma pausa e muda o tom. Ele não apenas viveu, o texto diz que ele andou com Deus. E aos 365 anos, um número que por si só já evoca o ciclo solar perfeito. Deus o tomou para si. O que significa ser tomado por Deus sem passar pela sepultura. Enquanto Elias subiu em um redemoinho séculos depois, Enoque foi o pioneiro de uma transição dimensional. Mas aqui reside o primeiro grande mistério. Se Enoque foi tão importante a ponto de ser poupado da morte, por que a sua história foi reduzida a apenas 3 versículos no Antigo Testamento? Por que um homem que caminhou fisicamente com o Criador teve sua voz silenciada nos cânones oficiais das igrejas ocidentais? Durante séculos, possuir o livro de Enoque era perigoso. Entre os séculos III e IV, durante a formação da Bíblia que você tem em casa hoje, houve um movimento deliberado para suprimir esses escritos. Pais da igreja, como Tertuliano o defendiam, mas o poder político de Roma e os concílios posteriores decidiram que as revelações de Enoque eram perturbadoras demais para os fiéis. O livro foi rotulado como apócrifo e caçado, até desaparecer quase totalmente da Europa e do Oriente Médio. O silêncio durou milênios, até que o próprio deserto de Judá decidiu falar. Nas cavernas de Qumran, entre os manuscritos do Mar Morto, arqueólogos não encontraram apenas fragmentos de Enoque. Eles encontraram a prova de que ele era o livro de cabeceira dos judeus mais piedosos da época de Jesus. O achado de 1947 provou que o livro de Enoque não era uma invenção medieval, mas uma relíquia antediluviana preservada com sangue e zelo. Estamos prestes a abrir o dossiê que foi fechado por imperadores e papas. Por que eles tinham tanto medo do que este homem escreveu? Capítulo 1 – Conhecimento proibido e a tecnologia dos vigilantes. O relato de Enoque não começa no céu, mas em uma coordenada geográfica específica que hoje faz fronteira entre a Síria e o Líbano, o Monte Hermon. Ele detalha um pacto sombrio feito por 200 seres chamados vigilantes. Eles não eram apenas espíritos. O texto sugere uma fisicalidade que lhes permitiu interagir com a matéria. Eles jurarão, sob pena de maldição, que não voltariam atrás até que tivessem alterado o destino da semente humana. Mas o que eles trouxeram em suas mãos não foram apenas palavras, foi tecnologia. A arqueologia tradicional nos diz que o homem levou milênios para passar da pedra bruta para a fundição de metais. Mas Enoque nos conta uma história diferente. Uma história de transferência de tecnologia. Ele nomeia os responsáveis. Azazel, o líder de um grupo, ensinou aos homens a arte de fabricar espadas, facas e escudos. Ele revelou como trabalhar o metal da terra para criar armas de guerra. Pense bem. Por que a metalurgia aparece de forma tão refinada e súbita em locais como a Mesopotâmia e o Antigo Egito? Estaríamos olhando para o currículo de ensino dos vigilantes, mas a revelação não parou nas armas. Enoque descreve que eles ensinaram às mulheres a arte dos antimônios, os cosméticos e o embelezamento das pálpebras e o uso de pedras preciosas. Para o olhar moderno, isso parece fútil, mas no contexto antigo, tratava-se de alquimia. Eles ensinaram a extração de pigmentos e o uso de ervas para encantamentos e feitiçaria. Mas Enoque nos alerta que a busca pelo conhecimento proibido e a alteração da natureza humana já aconteceu antes. Arqueólogos encontraram nos túmulos mais antigos da Suméria estojos de maquiagem e joias, com uma pureza que desafia as ferramentas da época. Seriam esses artefatos as provas silenciosas da influência dos caídos? A parte mais perturbadora, e que retém a audiência, é o resultado dessa união. Os Néfilim. O texto de Enoque é gráfico ao descrever que esses seres não eram apenas homens grandes, mas anomalias biológicas que consumiram os recursos da Terra e, eventualmente, se voltaram contra a própria humanidade. Aqui, o mistério sai do papel e entra na arqueologia megalítica. Como explicar templos como Baalbek,
com blocos de 800 toneladas movidos em uma era de ferramentas de bronze. Enoque sugere que o mundo antediluviano era uma mistura de força bruta sobre-humana e conhecimento tecnológico proibido. Uma era onde anjos e homens criaram uma civilização tão poderosa e tão perversa que a única solução possível seria o apagamento total através de uma catástrofe global. Hoje, falamos de engenharia genética e inteligência artificial como se fossem novidades. O que os vigilantes ensinaram não foi para o progresso da humanidade, mas para sua escravidão e destruição. Estamos repetindo os passos daquela geração? As ruínas espalhadas pelo mundo de Göbekli Tepe, as pirâmides, seriam os ecos de um conhecimento que Enoque tentou desesperadamente denunciar? Capítulo 2 – O selo de Qumran e a conexão messiânica. Por milênios, os críticos disseram que o livro de Enoque era uma fraude medieval. Mas em 1947, o deserto de Judá entregou a prova definitiva. Nas famosas cavernas de Qumran, entre os manuscritos do Mar Morto, os arqueólogos não encontraram apenas uma cópia de Enoque. Eles encontraram várias. Para os essênios, os guardiões mais puros da tradição profética, Enoque não era apenas um livro interessante. Ele era o guia para o fim dos tempos. A presença maciça de fragmentos do livro dos gigantes e do livro das astronomias de Enoque em Qumran prova que, antes do controle político das igrejas, esse texto era considerado tão inspirado quanto Isaías ou o Gênesis. Aqui entramos no campo da prova bíblica irrefutável. Se você abrir a sua Bíblia na Epístola de Judas, versículo 14, verá algo chocante. Judas, irmão de Jesus, cita textualmente: "E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos." Pense na implicação disso para o público religioso. Como Judas poderia citar um profeta falso ou um livro inexistente? Ele não apenas cita, ele confere a Enoque o título de profeta. Isso significa que na biblioteca mental dos apóstolos, o livro de Enoque era uma autoridade viva. Eles liam Enoque, estudavam Enoque e acreditavam em suas profecias sobre o julgamento final. Mas não foi apenas Judas. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, menciona que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no Tártaro e os entregou às cadeias da escuridão. Onde na Bíblia tradicional você encontra os detalhes dessa prisão? Em lugar nenhum. Essa informação é exclusiva do livro de Enoque. Pedro estava bebendo da fonte que o mundo tentou secar. Ele conhecia o destino dos vigilantes, os mesmos seres que Azazel liderou no Monte Hermon. Para os primeiros cristãos, a queda dos anjos não era uma metáfora, era uma realidade documentada pelo patriarca que subiu ao céu. Aqui está o segredo fora da caixa mais profundo de todos. O título que Jesus mais usou para si mesmo foi Filho do Homem. Embora apareça em Daniel, é no livro de Enoque que este título ganha sua maior complexidade messiânica. Em Enoque, o Filho do Homem é um ser persistente, sentado no trono de glória, que julgará os reis e os poderosos da terra. Quando Jesus usava esse título, ele estava ativando na mente de seus ouvintes as profecias detalhadas de Enoque. Jesus não estava apenas citando as Escrituras. Ele estava se identificando como o personagem central das visões que Enoque teve milênios antes. Se os apóstolos liam, se Jesus se identificava com suas profecias e se os manuscritos de Qumran o preservaram, por que ele foi removido? A investigação nos leva aos corredores do poder em Roma e nos grandes concílios. O livro de Enoque era perigoso demais. Ele fala de uma hierarquia celestial complexa, de anjos caídos que influenciam governos e de um julgamento iminente que não pouparia as elites. Mantê-lo no cânon significaria admitir que o mundo espiritual é muito mais ativo e assustador do que o controle institucional gostaria de permitir. Eles tentaram apagar o rastro do profeta, mas o selo de Qumran garantiu que a voz de Enoque sobrevivesse para a nossa geração. Capítulo 3 – As coordenadas do mal. O mistério da latitude 33. Enoque é preciso em seu relato. Ele não diz que os vigilantes desceram em qualquer lugar. Ele nomeia o Monte Hermon, mas por que este pico específico na fronteira entre o Líbano, a Síria e Israel?
Para o investigador dos manuscritos perdidos, é o marco zero de uma anomalia geográfica. O Monte Hermon está localizado exatamente na latitude 33. Para a arqueologia oficial, é apenas uma montanha sagrada para os antigos. Se você traçar uma linha reta ao redor do globo, nesta coordenada, encontrará um rastro de eventos que mudaram a história, como se o número 33 fosse uma assinatura de eventos que não pertencem a este mundo. Pense nas coincidências. Foi na latitude 33 que a primeira explosão atômica da humanidade ocorreu no Novo México. É nesta mesma linha que o rio Eufrates, o local onde, segundo o Apocalipse, 4 anjos caídos estão acorrentados, encontra o seu ponto crítico. Mas o mistério do Hermon vai além. Segundo o calendário antigo, a descida dos vigilantes ocorreu exatamente no ano 1170 da Era de Ade. Se dividirmos este tempo pela perfeição matemática da latitude 33, encontramos padrões que sugerem que a descida não foi um evento aleatório, mas uma incursão calculada em um ponto de poder da Terra. O Hermon é o local onde o céu e a Terra se tocaram da pior forma possível. No cume do Monte Hermon, a mais de 2.800 metros de altitude, repousam as ruínas de Keiser Antar. É o templo mais alto do mundo antigo. Arqueólogos encontraram ali uma inscrição em grego que menciona o Deus Altíssimo. Mas os historiadores admitem que o templo foi construído sobre bases muito mais antigas. Por que erguer um santuário em um lugar tão inóspito e de difícil acesso? A tradição local afirma que o templo foi construído para selar o local onde os anjos desceram e onde o pacto de Azazel foi feito. É como se a humanidade estivesse tentando desesperadamente manter o controle sobre um portal que foi aberto milênios atrás. Mas o mistério do Hermon não é apenas uma questão de ruínas e poeira. Hoje, o local da descida dos vigilantes é uma das zonas mais militarizadas e vigiadas do planeta. O cume do Hermon abriga o que é conhecido como os Olhos de Israel, um complexo de inteligência e radares de alta tecnologia. Além disso, no lado sírio, a ONU mantém uma base de observação. É irônico, ou talvez profético, que o local onde Enoque disse que os vigilantes desceram hoje seja ocupado por postos de vigilância modernos. O que eles estão realmente monitorando? Estariam os governos modernos cientes de que este portal ainda possui uma atividade anômala? Enoque descreve suas viagens celestiais com uma precisão de quem vê a Terra de cima. Ele fala de portais por onde saem as estrelas e os ventos. Quando olhamos para as coordenadas do Hermon e a estranha concentração de avistamentos de OVNIs e fenômenos inexplicáveis nesta região, a pergunta fora da caixa surge: seria o Monte Hermon um Stargate? Um ponto de passagem dimensional que os vigilantes usaram para entrar na nossa realidade física? Enoque descreveu as leis da física e da astronomia de uma forma que sugere que ele viu a sala de máquinas do universo. E tudo começou ali, no paralelo 33, onde a semente da humanidade foi alterada para sempre. Capítulo 4. O primeiro astronauta. A viagem dimensional de Enoque. Quando lemos o relato de Enoque sobre sua partida, nos deparamos com descrições que fogem de qualquer linguagem religiosa comum da Idade do Bronze. Enoque não diz que sonhou, ele diz que foi levado e, a partir desse ponto, ele descreve sua jornada com o vocabulário de alguém que está tentando explicar tecnologia de ponta para uma mente antiga. Ele fala de ser levado para um lugar onde o chão era de cristal e as paredes eram de fogo. Para um astronauta moderno, isso soa como a reentrada na atmosfera ou a visão das luzes e reflexos metálicos de uma nave avançada. Ele descreve o céu escurecendo enquanto ele subia, um fenômeno que só é visível quando se rompe a barreira da atmosfera terrestre. O detalhe mais fascinante está na descrição das moradas celestiais. Enoque fala de uma estrutura cercada por línguas de fogo e construída com pedras de granizo. Ele menciona uma casa construída de cristais e, dentro dela, um trono de cristal cercado por rios de fogo. Pense bem. Se você mostrasse uma estação espacial moderna, feita de titânio e vidro, cheia de luzes e painéis de energia pulsante para um homem de 5.000 anos atrás, como ele descreveria isso? Ele usaria as palavras cristal, fogo e gelo. Enoque descreveu
o que a ciência hoje chama de plasma e estruturas modulares, mas com a poesia de sua época. No trecho conhecido como o Livro das Luminárias, Enoque se transforma em um astrofísico. Ele descreve o movimento do Sol, da Lua e das estrelas através de portais específicos. Mas não é uma visão geocêntrica simples. Ele detalha os ciclos solares com uma precisão de 364 dias, o que para a época era uma anomalia tecnológica. Ele fala sobre a inclinação do eixo da Terra e como isso afeta as estações. De onde veio esse conhecimento? Como um homem antediluviano poderia saber que as estrelas não são apenas pontos de luz, mas luminárias com leis e ordens específicas que regem o tempo e o espaço? A resposta de Enoque é clara. Ele viu as engrenagens do universo. Milênios antes de Galileu ou Copérnico, Enoque descreveu a Terra em um contexto cósmico. Ele menciona as extremidades da Terra onde repousam os pilares do céu. Em suas visões ele olha para baixo e vê o mundo como uma esfera suspensa no abismo. Para o público religioso, isso é um choque de realidade. A Bíblia e seus textos contemporâneos já sabiam da complexidade do cosmos. Enoque descreve montanhas de pedras preciosas que brilham no escuro do espaço, o que muitos pesquisadores hoje associam a outros planetas ou cinturões de asteroides ricos em minerais raros. Ele estava em uma turnê interplanetária guiada pelos próprios arquitetos da criação. No ápice de sua viagem, Enoque chega ao centro de comando do universo. Ele descreve o ancião de dias em um trono de glória. A atmosfera descrita é de uma energia tão intensa que Enoque diz que não conseguia olhar. Ele descreve seres de luz, os serafins e querubins, não como anjos de asas fofas, mas como seres que não dormem e que emitem frequências sonoras constantes. É a descrição de um centro de energia pura e administração universal. Enoque foi o primeiro ser humano a receber um passe de segurança para observar a sala de máquinas da realidade. E o que ele trouxe de volta foi um aviso. O tempo é cíclico, e o que aconteceu no início se repetirá no fim. Se esta jornada pelas profundezas do tempo e pelos segredos de Enoque tocou o seu coração e despertou em você o desejo de conhecer o que a história oficial insiste em ignorar, eu te convido a se juntar à nossa comunidade. Clique no botão de inscrição e ative o sino das notificações. Ao fazer isso, você não apenas apoia esta investigação, mas garante que a sua luz continue acesa para os próximos achados que traremos à tona. Deixe o seu like como um sinal de que você valoriza a busca pela verdade e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa saber que os céus ainda têm muito a nos revelar. Continuaremos escavando, pesquisando e orando, porque a nossa missão é uma só: trazer à luz o que foi esquecido. Vejo você na nossa próxima investigação.